Reduzir o uso das redes sociais não aumentou o meu tempo, mas ele me deu a capacidade de viver os pequenos intervalos da minha vida. Bom, esse vídeo eu quero tratar um pouco sobre o que reduzir o uso de redes sociais, o uso de celular, o consumo constante de conteúdo afetou minha vida e dar algumas dicas práticas de como que eu fiz isso. Tá? E eu quero começar na parte prática, que eu acho que talvez seja mais interessante, que foram alguns artifícios que eu usei que funcionaram finalmente para reduzir esse uso. O primeiro deles foi usar um aplicativo, tá? Esse realmente funcionou. Não é como o tempo de uso da Apple e do Android, que você simplesmente desativa ele e está tudo bem. É um aplicativo que ele funciona de uma maneira diferente e que funcionou muito comigo, que é o ScreenZen, tá? Eu acho que a primeira coisa que eu achei interessante dele, eu vou falar ele em ordem de importância, tá? É que enquanto o aplicativo está desativado, eu já vou explicar o que isso significa, você não recebe notificações. E as notificações eu acho que são o principal mal do celular. Muitas vezes não é você entrar no aplicativo e usar ele. Muitas vezes é porque você está fazendo uma coisa, você está focado, e aí você recebe uma notificação. E para mim era ainda pior, porque eu uso o smartwatch, então muitas vezes eu estava trabalhando e do nada, WhatsApp. Aí quando eu vou ver, é uma mensagem inútil de um grupo, só que eu fico totalmente com vontade de responder isso. Então eu pego o celular, respondo, aí quando eu entro eu vejo que tem um monte de outras coisas e aí começa. Blá, 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 blá. E aí o que eu estava fazendo eu esqueço e, enfim, me distrai. E essa troca de contexto já foi demonstrado, né, cientificamente que atrapalha muito, gasta energia e você rende menos. Então, remover notificações é muito importante. E esse aplicativo faz isso de certa forma. E a segunda coisa é que ele adiciona algumas barreiras para você usar os aplicativos. Como eu falei, ele meio que desativa o aplicativo e você precisa ativá-lo. É assim que esse aplicativo funciona. Então, como é que é? Você tem algumas cargas que você define, baseado no tempo limite que você quer. Então, eu, por exemplo, no Instagram, eu tenho 6 cargas de 10 minutos. Então, diariamente eu consigo usar 1 hora de Instagram. E o que isso faz? Isso faz com que eu tenha que ter mais propósito no meu uso. Eu não consigo desperdiçar esse tempo porque ele é limitado todo dia. E eu ainda limito qual horário eu posso usar. Então, eu tenho ou de manhã, antes de começar a trabalhar, ou à noite, depois do trabalho, para usar o Instagram. E muitas vezes eu entro e gasto o tempo todo ali, né? E tudo bem. 1 hora tá bom. O que eu não posso é não ter limite, ficar ali o tempo todo. Eu nem lembro o que eu ia fazer, e aí eu me distraio, e aí eu entro no Reels, eu envio para alguém, e aquilo me chama a atenção para uma outra coisa. Enfim, aí quando você vai ver, já perdeu um tempão, tá? E eu uso esse aplicativo em quase tudo aqui no meu celular que me gasta tempo, tá? Então eu uso ele no WhatsApp, eu uso ele no Instagram, eu uso no YouTube, até no Spotify eu uso, para não estar o tempo todo consumindo coisas. Então, essas barreiras elas ajudam muito. E uma outra coisa que ele faz é que você precisa esperar um bom tempo para o aplicativo abrir. Então, sabe aquele momento em que você vai ferver uma água do café e aí enquanto ele está fervendo você espera e aí você pensa, deixa eu olhar o Instagram enquanto isso. Vai aparecer a tela do bloqueador dizendo, é realmente importante? E aí eu tenho que esperar 30 segundos para ele abrir. Muitas vezes esses 30 segundos é o tempo que você ia esperar para acontecer. Não ferver a água, né? Ferver a água demora mais. Mas muitas vezes eu me via na cafeteira de onde eu trabalho, esperando o café cair, e é mais ou menos uns 30 segundos. E aí eu entrava no Instagram de reflexo e aparecia aquela tela, 30 segundos. Tem certeza que é importante? E aí, enquanto esses 30 segundos está rolando, você pode mudar de ideia e aí você ganha de volta a carga que você ia perder. Então, são essas 3 funcionalidades que eu acho muito interessante, tá? As principais. A primeira é que, enquanto você não gasta carga, ele não te notifica de nada, então você fica livre de distrações o dia inteiro, até que você utilize a carga. Quando você usa, e, por exemplo, bloqueia o celular, durante os 10 minutos do Instagram, vai aparecer as notificações para mim. Instagram, WhatsApp, que seja, tá bom? E quando acaba o tempo dos 10 minutos, eu preciso esperar mais 30 segundos para ele abrir de novo e eu ver de novo. Então se torna chato. E a questão das cargas é legal porque ele te dá a sensação de que você está gastando as cargas muito rápido, que você está muito ansioso, querendo, sabe, gastar o tempo todo. Por exemplo, vamos supor que eu acorde ansioso e quero ficar mexendo no Instagram o tempo todo. Cara, eu vou gastar todas as minhas cargas e à noite eu não vou conseguir usar. Então eu preciso economizar para poder fazer o uso bem feito deles e conseguir
Se eu postar um story, eu consigo ver a reação dele depois, mais tarde, e tudo mais. Tá? E, por último aqui, falar brevemente sobre as exceções. Claro, você consegue desativar esse aplicativo, só que como eu não acho ele tão drástico, ele não te impede totalmente de você usar e tem esses mecanismos, você consegue ter disciplina de somente usar essas exceções em momentos de exceções. Então, tem vezes que eu preciso entrar no Instagram, no horário de trabalho, para ver alguma coisa. Vou dar um exemplo prático. Muitas vezes eu quero ver qual o cardápio que tem no restaurante para almoçar presencialmente. E aí eu quero ver sem ter que ir lá. Então eu abro o Instagram conscientemente, e aí que está a diferença. Você começa a fazer as coisas conscientemente. Eu vou entrar no Instagram para isso. Não porque apareceu uma notificação, não porque eu estou querendo me distrair. Não, porque eu quero ver o cardápio. Então eu entro, desativo rapidamente o bloqueio, gasto uma carga. Então mesmo eu desativando o bloqueio do horário, eu gasto uma carga, tá? Então eu vejo e fecho. E quando eu faço o relock, que eu consigo fechar o aplicativo rapidamente, ele me devolve metade da carga. Então ainda tem essa funcionalidade. Então, isso foi só parte do aplicativo. Eu estou usando ele mais ou menos 2 meses, tá? Quase 60 dias utilizando o aplicativo e já estou sentindo bastante diferença e já vou falar isso daqui a pouco. E uma outra coisa muito interessante que funcionou muito para mim, que não foi muito intencional, mas que acabou dando muito certo para reduzir a quantidade de conteúdo que eu fui consumindo o tempo todo em stand-by, foi não ter fone de ouvido. O que aconteceu? Teve um dia em que eu acabei botando minha bermuda para lavar com fone de ouvido no bolso. E aí aconteceu, parou de funcionar. E eu fiquei tão chateado com isso que eu acabei não comprando outro fone por um bom tempo. Eu fiquei uns 3 meses sem fone de ouvido. E da prática, o que significou? Significou que quando eu estava no metrô, eu não conseguia ficar ouvindo nada. Quando eu estava no fretado, muito menos. Não tinha fone de ouvido para isso. Eu não conseguia ficar ouvindo vídeos enquanto trabalhava, ou enquanto lavo louça, ou enquanto faço outras coisas. Eu tinha que usar o headset, que é muito ruim. Então, eu parei muito de ficar consumindo conteúdo o tempo todo distraído, o tempo todo fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E eu percebi o quanto que eu queria ficar vendo vídeo o tempo todo. Sabe, eu não sou muito de vídeos curtos, eu gosto de ver podcasts longuíssimos, vários deles seguido, e eu parei por conta disso, porque eu estava sem fone de ouvido. Então, isso é uma outra coisa. Lógico, você não vai quebrar o seu fone de ouvido, mas experimenta. Se um dia o seu fone de ouvido parar de funcionar, experimenta ficar sem. Você vai perceber que faz muito mais falta do que você imagina. E outra coisa interessante foi que grande parte da minha corrida eu fiz sem fone de ouvido, porque eu não tinha. Então eu sequer levava o celular para correr. Eu só ativava aqui no smartwatch, né? Ele sincronizava com o Strava, mas eu não ficava ouvindo nada enquanto eu corria. E eu percebo também, outra coisa muito legal, é que você se sente um alienígena. Quando você vai no metrô e você não está de fone de ouvido, você não está se distraindo com nada. Outra coisa que aconteceu que foi reflexo disso. Eu li muito livro nesse período. Muito. Porque no fretado eu não tinha nada para fazer. Mas eu podia ler no Kindle. Então eu estava sempre lendo alguma coisa, tá? Bom, essas foram as coisas práticas que eu fiz. E ao longo do vídeo eu já fui falando, né, de coisas que eu percebi que aconteceram nesse tempo mais consciente. Mas o principal ganho é a presença. Você percebe o quanto que você quer se distrair, o quanto que você quer fugir das situações chatas e tediosas. E por mais que pareça fazer sentido fazer isso, é muito bom você ter esses espaços em que você não está fazendo nada, em que você está esperando uma coisa carregar e você simplesmente espera, não faz nada enquanto isso. É bom porque você não troca de contexto, você não fica trocando de contexto o tempo todo, a sua mente está focada só na atividade, e o tempo que você está entediado, você está sendo criativo. Tá? Então aconteceu já em vários momentos em que eu não estou fazendo nada, e do nada vem um monte de ideia. Pá, 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 pá. E o seu cérebro tem espaço para ter a criatividade. Ele não está gastando cognição com vídeos e mais vídeos e audiolivro, música, nada. É paz, é mindfulness. Então, você vai perceber que você não tem paciência para esperar um café ficar pronto, você não tem paciência para esperar uma tela carregar, você não tem paciência para esperar numa fila, você não tem paciência para esperar no metrô, você não tem paciência para nada. E você desbloquear essa paciência enquanto está todo mundo com a cara no celular, com a cara no fone de ouvido, é muito legal, tá? Então eu recomendo a todos.
Eu não recebi nenhum pagamento para fazer propaganda do aplicativo, mas eu recomendo o ScreenZen. Eu sei que tem para iPhone, não sei se tem para Android, mas eu gostei muito da ideia desse aplicativo, por isso estou fazendo esse vídeo. Bom, acabei de pegar aqui para gravar esse adendo que eu tinha esquecido, que foi uma outra coisa que eu fiz que me reduziu bastante a ansiedade, o consumo desenfreado de conteúdo, que pode ser um pouco contra-intuitivo, né? Que muita gente se acostumou, mas que é não ver nada acelerado. Cara, eu vejo as coisas no vezes um agora. As coisas no vezes um. E eu uso o ScreenZen para o YouTube, então eu tenho um tempo limitado no YouTube, mas eu não consigo ficar vendo vários vídeos, porque acaba a minha carga. Então eu não vejo nada acelerado e tem que ter esse policiamento, porque você pode diminuir o teu tempo de uso. Mas você vê as coisas tudo acelerado, cara, não tem cérebro que absorva 2 vezes de conhecimento. Nada me convence disso. Eu já vi pessoas inteligentes, né, dizendo que não, dá para assistir acelerado e tudo mais, você não vai perder conteúdo. Só que eu não vejo muito sentido em você. Não tem porquê você ver um monte de vídeo acelerado. Então eu realmente não acelero mais vídeo. Eu vejo tudo um vezes um. Às vezes, no máximo, se a pessoa estiver falando muito devagar, eu ponho no máximo no 1,25, tá? Não mais do que isso. E isso me fez ser mais consciente de quais vídeos eu assisto, porque eu não tenho carga suficiente para ficar vendo muita coisa todo dia. Então, muito importante, tá? Não diminua o hábito de assistir coisa acelerada o tempo todo, tá bom? Espero que tenha sido útil. Dê um like, comente, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Fui!